Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo hoje a correção comentada dos módulos 29 e 30 e também do para conferir do capítulo 12, né, que traz como tema direito do trabalho a consolidação das leis do trabalho CLT. O exercício 1 vai falar o seguinte: explique o contexto histórico do período de assinatura do decreto-lei que institui a consolidação das leis do trabalho no Brasil em 1943. Como resposta, né, não precisa estar exatamente como está aqui, mas deve conter alguns elementos importantes, tá, que vão estar aqui na nossa resposta de referência. Após o fim da escravidão, houve um fluxo intenso de imigrantes para o Brasil, que passaram a trabalhar no campo, nas cidades, especialmente nas indústrias brasileiras incipientes, já nas primeiras décadas do século XX. As condições de trabalho nas indústrias, entretanto, eram precárias e os imigrantes, especialmente europeus, trouxeram consigo ideias que já circulavam na Europa e inspiraram a criação de sindicatos, né? Os quais, né, esses sindicatos passaram a reivindicar direitos para os trabalhadores, né? Nós vimos, inclusive, isso lá atrás, né? Em ciências sociais também, né, nós falamos a respeito disso quando nós estávamos vendo sobre a história do trabalho, né, nós comentamos aí que os imigrantes eles vêm para cá já sabendo, né, se juntarem e, vamos dizer assim, fazerem manifestar, né, as suas vontades sobre os seus direitos, né, contra as condições de trabalho que não eram ideais, e eles já tinham esse conhecimento porque lá na Europa isso já tinha acontecido. Questão de número 2. Leia as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Bom, meus queridos, como gabarito dessa questão, nós temos a letra D. Apenas a afirmativa 1 é correta. A CLT é um conjunto de leis que versa sobre as relações de trabalho, tendo sido criada em 1º de maio de 43 pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, né? As outras duas afirmações são erradas, né? Não estão corretas. O Brasil foi inspirado somente em ideias consolidadas em convenções internacionais de trabalho, e embora tenha sido fundamental, a CLT já não está mais em vigor no Brasil, né? Errada também. Como complemento à questão, nós temos que a CLT foi criada pelo presidente Getúlio Vargas por meio de um decreto-lei em 1º de maio de 1943. Vargas foi o responsável também pela criação da Justiça do Trabalho no Brasil. Além disso, a CLT teve como referência as discussões debatidas no primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social de 1941. Essa aí é a resposta, então, da nossa questão de número 2. Indo agora para a questão de número 3, em sua política trabalhista, o presidente Getúlio Vargas adotou um posicionamento ambíguo. Explique-o. Bom, pessoal, a política trabalhista varguista, de um lado, criou as leis trabalhistas, né? Como a jornada, por exemplo, de 8 horas de trabalho, férias, registro na carteira de trabalho, só que, por outro lado, visando extinguir a atuação dos sindicatos, né? Por isso que são dois lados, né? De um lado, ele agrada, mas tira do outro, digamos assim, né? De forma informal. Visando extinguir os sindicatos, acabou com as reuniões dos trabalhadores e proibiu a organização de greves, ou seja, como eu disse para vocês, né, atende de um lado e tira do outro. Essa é a resposta da nossa questão de número 3. Indo para a questão de número 4, vai pedir para a gente assinalar a alternativa incorreta. E o nosso gabarito aqui é a questão de letra C, tá bom? Alternativa de letra C. As condições de trabalho nas indústrias eram suficientemente adequadas à realidade industrial da época. Errado, né? Na realidade, nós tínhamos condições de trabalho precárias, né? Como o complemento da questão nos diz. As condições de trabalho nas indústrias eram precárias e os imigrantes, especialmente os europeus, trouxeram consigo ideias que já circulavam na Europa e inspiraram a criação dos sindicatos, os quais passaram a reivindicar direitos para os trabalhadores. Isso aqui nós vimos também aqui na questão 1, né? Olha lá, os sindicatos, os quais passaram a reivindicar direitos para os trabalhadores. Bem semelhante, né? Indo aqui agora para a questão de número 1, correspondente ao módulo 30, defina com suas palavras o que são direitos sociais. Bom, a resposta aqui ela é pessoal, mas é importante considerar, né, que na sua resposta
contenha o fato que os direitos sociais, né, eles serem fundamentais, tá? Que devem ser garantidos pelo Estado, atentando-se para o seu objetivo principal. Qual que é o objetivo desses direitos? Que todas as pessoas, especialmente as menos favorecidas, tenham acesso a condições dignas de vida, né? Lembrando aí, como ele fala, ó, os direitos sociais são direitos fundamentais. Olha lá, ó, o fato dos direitos sociais serem direitos fundamentais. Questão de número 2. Leia a frase seguinte e assinale a alternativa correta. Os direitos dos trabalhadores brasileiros estão previstos na Constituição Federal e na consolidação das leis trabalhistas, né, do trabalho, CLT, sendo considerados direitos sociais. Esta afirmação está totalmente correta, alternativa A, né, pois todas as informações estão de acordo com a realidade. Pela Constituição Federal de 88, os direitos dos trabalhadores estão previstos no capítulo que trata dos direitos sociais. Nosso gabarito, letra A. Questão de número 3 agora vai falar o seguinte: explique os motivos pelos quais as leis que versam sobre os direitos dos trabalhadores não serão necessariamente as mesmas no futuro. Bom, pessoal, o direito, de forma geral, ele não é permanente. As leis modificam-se ao longo do tempo, né? Elas vão se transformando de acordo com o contexto histórico e social do país naquele momento. Assim, os direitos dos trabalhadores sofreram várias mudanças ao longo do tempo até se consolidarem como, né, na atualidade. Ou seja, né, eles se adequam, né, eles vão se modificando e vão, né, se tornando adequados aí ao contexto histórico, né, e social, como diz aí, do momento do país. Tá certo? Por isso que eles não são, como ele diz aqui, né, não serão necessariamente os mesmos no futuro. Né? Essas leis não serão as mesmas no futuro. Exercício 4 vai falar o seguinte: entre os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, não está o direito à remuneração pelo trabalho noturno igual ao diurno. Né? Não está entre os direitos, né, que estão aí previstos na Constituição Federal, não está o direito à remuneração pelo trabalho noturno igual ao diurno. A Constituição Federal prevê o direito de remuneração por trabalho noturno superior ao trabalho diurno para os trabalhadores que desempenham suas atividades laborais entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Então, trabalhar à noite após as 22 horas ganha-se mais do que quem trabalha de dia, né, durante o dia. Módulo 29 para conferir, exercício 1. O presidente responsável pela criação da Justiça do Trabalho e da consolidação das leis do trabalho foi, como nós já vimos várias e várias vezes, Getúlio Vargas. Questão de número 2. Foram influências para a elaboração da Constituição da consolidação das leis do trabalho. Vamos lá. A encíclica Rerum Novarum, as convenções internacionais do trabalho e as conclusões do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, do ano de 1941. As Convenções Nacionais do Trabalho de 1915 não são, e a Constituição de 34, durante Getúlio Vargas, também não está, né, não foi influência para a elaboração da CLT. Indo agora para o exercício de número 3, a sigla utilizada para designar as leis importantes, né, leis trabalhistas, né, importantes leis trabalhistas no Brasil, criada em 1943, eu acabei de falar, né, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Olha lá, nós temos aqui, utiliza-se a sigla CLT para designar a consolidação das leis do trabalho. E aí nós chegamos agora no exercício 4, que corresponde ao módulo 30. Entre os direitos sociais estão aí educação, lazer, segurança, saúde, trabalho e moradia. Ok? São esses que vocês devem assinalar. Por último, no exercício 5, nós temos aquele exercício de ligar, né? Nós temos as informações da coluna da esquerda e da direita e nós devemos ligar essas colunas. Então vamos lá. Direito à licença maternidade. Vamos lá embaixo. O direito de se afastar do trabalho para cuidar do filho recém-nascido por 120 dias, né? Sem prejuízo no salário. Então, não tira isso do salário da pessoa, não desconta. Direito às férias anuais. É o direito a, no mínimo, um período de descanso por ano. Direito ao seguro-desemprego. É o direito de receber uma indenização pelo fim do contrato de trabalho.
E por último, direito ao repouso semanal remunerado, né? É o direito a um dia de descanso, né? 24 horas, que integra o salário do trabalhador. E assim nós finalizamos a correção dos módulos 29 e 30, os exercícios e também aqui os exercícios do para conferir. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Um grande abraço, até a próxima aula.